Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui, nosso segundo dia de aula de História Eclesiástica 1. Já oramos, como é nosso costume. Mais uma vez, graça e paz, boa noite. Boa noite. Boa noite, graça e paz a todos. Boa noite, graça e paz a todos aí. Boa noite, graça e paz. É com muita alegria que estamos aqui estudando sobre esse tema tão relevante, que é a nossa história, a história da igreja, história eclesiástica. As nossas aulas são gravadas para que vocês possam utilizar depois, são gravadas para que futuros alunos em AD também possam estar fazendo esse curso conosco, e também para que o maior número de pessoas possam ser ministradas e abençoadas por esses temas tão relevantes e tão importantes, tá bom? Nós estaremos estudando aqui a partir dos livros do Justo Gonzalez, aquela obra muito boa, que é uma história ilustrada do cristianismo, assim como também o cristianismo através do século. Esses serão os nossos livros básicos, mas principalmente o material do Justo Gonzalez, tá bom? Na última aula, nós tínhamos parado sobre um assunto que é o material do Tiago Perim. Eu vou continuar a partir dele, mas antes de irmos para o material de slide, irmos para os livros, e como eu disse, irmãos, nós estaremos trabalhando, hoje, por exemplo, eu separei aqui a pauta da aula de hoje, vai ser o volume 1 da História Ilustrada do Cristianismo, praticamente do capítulo 1 ao capítulo 5 do volume 1, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer essa síntese. A gente vai seguindo esse livro-texto e vamos estar trabalhando aqui nesse material tão relevante, que é o material de história eclesiástica. Tem tudo a ver com a nossa história, tem tudo a ver com a nossa criação. Tá bom, meus irmãos? E como é de costume, vamos ler um texto bíblico? Vamos ler Lucas, capítulo 2, versículo 1. Lucas 2, 1. Quem achou pode ler para nós, por gentileza. Vou ler aqui, pastor. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. É isso? Isso. Percebam que o Evangelho de Lucas, aqui em Lucas 2:1, está fazendo uma citação de um acontecimento na história. A Bíblia, ela não é um livro de história, mas nela contém o que? A história. Olha que interessante. A Bíblia não é um tratado histórico. A Bíblia não tem esse tratado. Ela não está preocupada com a cronologia, ela não está preocupada de ser um tratado histórico ou tratado arqueológico. No entanto, os acontecimentos da revelação de Deus se dá num povo e se dá também na história. E aqui acabamos de ver isso. Leia para nós o versículo de número 2, Tomé, por gentileza. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. Mais uma outra afirmação também na história. Então, olha que interessante, isso tudo serve para mostrar que desde suas próprias origens, o Evangelho ele sempre se insere, como diz o Justo Gonzalez, na história humana. Os Evangelhos foram assim, os autores bíblicos atestavam isso, e a gente vai vendo que isso tudo vai acontecendo de uma forma muito curiosa, até mesmo quando, por exemplo, volte um pouquinho antes, Tomé, e leia o capítulo 1, versículo 5. Um 5, por gentileza. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Lucas 1:5, né? É. Ó,
Leia de novo para mim, por gentileza. Existiu, no tempo de Herodes, rei da Isso. Judéia... E essa parte que eu queria destacar. Olha só. Aqui está falando nos dias de Herodes, em que ele era rei da Judéia. Então, por que eu estou falando isso? É muito importante quando nós entendemos que a Bíblia ela não é um tratado de história, mas ela está acontecendo na história, em um dado momento, num certo contexto histórico, em que os personagens estão vivendo algo. Eu noto uma coisa bem curiosa nos nossos dias. Eu percebo que muitas pessoas nos nossos dias, elas não se importam com a história. Não sei se vocês já notaram, né? Os nossos dias, eles têm sido dias, assim, tão agitados pela tecnologia, pela correria, dias tão, como eu posso dizer, dias tão complexos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu noto um certo descuido com isso. As pessoas não, elas não se preocupam, de fato, com a história propriamente dito, o que está acontecendo. É um acontecimento como se elas não participassem da história, como se elas não vivenciassem a história. Por exemplo, né, que nem tivemos recentemente o início da guerra da Rússia e da Ucrânia. Agora temos tido a questão do ataque, né, do grupo terrorista Hamas, na faixa de Gaza com Israel. A gente está vendo vários acontecimentos históricos e as pessoas, principalmente no nosso contexto brasileiro, elas não valorizam a história. A única coisa que eu vejo que as pessoas, de uma forma geral, elas gostam é o seguinte, é a história que as satisfazem. Por exemplo, a conquista do título dos seus times. É isso que importa para elas, né? Elas não valorizam o contexto da história, os acontecimentos. Eu noto um certo... que a sociedade contemporânea, ela despreza a importância da história. Não sei se vocês notam a mesma coisa. Né? Quem é o presidente? Elas são irrelevantes quem é o presidente, elas são irrelevantes quem se tornará o governador, o prefeito da cidade. Elas são irrelevantes com os acontecimentos, até mesmo, eu diria, de ordem maior da natureza. Eu fico preocupado com essa atitude, porque eu vejo que a igreja também está vivendo um pouco disso. A igreja não valoriza a história. E por que eu estou falando isso agora aqui com vocês? Eu quero levar vocês a pensar um pouco sobre isso, porque percebam que a Bíblia, mesmo que ela seja um livro onde Deus se comunica conosco, aconteceu na história. Tem tudo a ver com aquele povo. Podem ver que Mateus capítulo 1 vai tratar que o nascimento de Jesus está na genealogia ali da tribo de Judá, mas numa história, num contexto. E o escritor, inclusive, de Mateus, que é o próprio evangelista Mateus, ele vai falar até que 14 gerações passam de Davi até outra, e mais 14, mais 14. Ele mostra um tempo na história. E sobre esse eu diria, esse desinteresse pela história, vocês notam também isso nas pessoas ou não? Será que é uma coisa mais minha? É mais fácil as pessoas pegar a narrativa já pronta do que ter a paciência de pesquisar, né, para saber a história de fato. Sim, Falo sim. isso porque um tempo atrás eu indiquei aquele site Brasil Paralelo para algumas pessoas, porque ali tem bastante conteúdo bom, né, relacionado à história do Brasil mesmo. Só que as pessoas elas não têm paciência de pesquisar e ir a fundo para saber o que realmente aconteceu. Elas preferem pegar uma narrativa. Quando pegam, né, Tomé? Quando pegam, né? É literalmente como se a vida delas fosse uma redoma onde a história não as atingisse, ou elas não tivessem uma correlação. Você nota algo assim também, Júnior? Também acho. Também acho que, como o Tomé falou, prefere a narrativa pronta, né?
não tem o cuidado de se aprofundar, de pesquisar, e sempre pegar a narrativa sempre dentro do seu escopo ideológico. E outra coisa que eu observo também é que muita gente está preocupada com o seu time de futebol, quando perde, fica indignado, mas se torna ovelha para tudo que está acontecendo aí, das questões políticas do governo, até da questão do direito do STF, tudo. Elas não se indignam contra isso, elas são ovelhas. Deixa o seu direito passar de lado, não tem indignação para isso, mas tem indignação para o time que perdeu lá, que não ganhou, foi eliminado. É isso. Sim, sim. Aquela velha frase romana, pão e circo, ela se perpetua nos nossos dias, não é, Júnior? Onde a manada ela é conduzida sem pensar, ou quando muito pensar só no que interessa, porque há pessoas que querem que seja assim mesmo, né? Exatamente, né? Então, meus irmãos, graça e paz, Gil. Graça e paz, meu irmão. Boa noite, filhote. Então, meus irmãos, aqui Boa noite, hoje, mais olha fácil. só, nós estaremos olhando no nosso... Eu vou até compartilhar aqui o volume 1, em algumas páginas apenas, né? A Era dos Mártires, ó. Hoje nós estaremos trabalhando exatamente, nós falamos um pouco na última aula, a Igreja de Jerusalém, falamos algumas questões, né? Hoje a gente vai dar uma repassada, mas hoje nós estaremos trabalhando praticamente nesses 5 capítulos, tá? Do livro-texto. E eu estarei utilizando aqui o material de slide, juntamente com o livro, para a gente estar caminhando aqui em cima desse contexto histórico, tá bom? Né? É claro que, irmãos, nós temos muito material para falar. Por exemplo, se nós pegássemos apenas aqui, olha, o Império Romano, se a gente fosse tratar um pouco só dos imperadores, isso daqui, cada assunto desses é tema de muitas aulas. Nós não teremos tempo hábil para tudo isso. Então, a gente vai focar naquilo que realmente é mais importante, tá bom? Então, vamos lá. Voltando um pouco continuando o assunto da semana passada, que nós estávamos lendo o material do professor Tiago Perim, que ele falava um pouco sobre os apóstolos, os feitos e as lendas, né? Eu vou continuar aqui sobre aquele mesmo material, e a gente hoje vai falar um pouco também sobre aquela questão da história apostólica e do que a tradição nos ensina do que aconteceu com os apóstolos, tá bom? Então, a gente vai estar caminhando aqui, qualquer coisa vocês me chamam, para a gente poder estar, eu diria, pausando, tá bom? Nós tínhamos falado na última aula, a gente estava falando um pouco sobre esse assunto aqui. Os apóstolos, os feitos e as lendas, né? Como nós estamos trabalhando aqui um pouco sobre essa questão da igreja primitiva, é natural que os nossos olhos estão nos apóstolos. Então, a gente vai dar uma pincelada agora, mostrando um pouco que a Bíblia fala deles, e depois a gente volta para os assuntos da igreja, e aí a gente vai dar sequência aos demais temas, tá bom? Então, vamos lá, continuando aqui rapidamente, porque lembro que semana passada, até o Samuel tinha perguntado para mim, semana passada não, na terça, né, sobre a questão dos livros que são aqueles livros que não são canônicos, né, que são os livros apócrifos. Lembra? Nós tínhamos comentado um pouco. Eu até separei aqui para vocês vários evangelhos apócrifos. Não vai dar tempo para a gente estudar eles aqui. Eu vou depois passar no grupo de WhatsApp de vocês para vocês lerem e estudarem ele. Mas a gente vai só concluir esse assunto agora, tá bom? Vamos lá. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Livros legítimos, livros apócrifos, livros deuterocanônicos. Exato, Júnior. A gente acaba trabalhando um pouco mais sobre esse tema, irmãos, em introdução no Novo Testamento 1 e 2, tá bom? Como é a história da igreja, eu só vou citar, não vai dar para a gente se aprofundar. Então, nós lemos, né, que os apóstolos, feitos e as lendas,
essa daqui seria a síntese do material desse slide, os apóstolos, os apócrifos, ou pseudoepígrafes e deuterocanônicos, histórias dos apóstolos pós-Novo Testamento e a bibliografia. Aí nós mostramos a lista dos apóstolos, os evangelhos em que mostram aonde eles estão, né? Apócrifos, pseudoepígrafes e deuterocanônicos, a definição é um corpo de escritos não considerados canônicos, por causa da sua inautenticidade, e os argumentos são internos e externos, porque eles não são autênticos, por causa dos testemunhos da igreja, ou seja, os cristãos e os líderes, eles mesmos, ao lerem, principalmente os pastores e os membros maduros, quando eles liam aquelas obras, aqui no caso, né, não é só a questão, a incoerência doutrinária era isso que eu estou dizendo agora, seriam os argumentos internos. Quando se via muita incoerência doutrinária. E o testemunho da igreja, cristãos e líderes, quando eles diziam, não é verdade, isso daqui é um pseudo, alguém está escrevendo em nome do apóstolo, mas não é o apóstolo já morreu, ele não está vivo, são pessoas mal intencionadas, ou seja, existem argumentos externos, que é o testemunho da igreja, e internos, que é a incoerência doutrinária. Era normal que a igreja queria preservar essa questão dos livros sagrados. Então, quando chegava, por exemplo, o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Tomé, o evangelho de Judas, na igreja onde um pastor bem experiente já sabia das histórias dos apóstolos, e quando notava que era uma coisa muito sugestiva, tanto esse pastor quanto os cristãos e os líderes se reuniam e diziam, não considerem que isso é um livro que não tem credibilidade. Então, esse era o argumento externo. E, como eu disse, os argumentos internos eram verificados a partir do momento em que eles liam. Né? Se houvesse um irmão que insistisse, dizendo, pastor, mas eu quero conhecer esse material. Então, leia, filho, leia. E depois me diga se você verá se tem coerência com a Bíblia. Tá bom? Então, a gente estava vendo esses detalhes, né? Continuando aqui, os apócrifos são escritos falsos, ocultos ou espúrios. Pseudoepígrafes são escritos que são nomeados falsamente, autoria falsa, ou seja, qual é a diferença de um apócrifo para um pseudoepígrafe? Que o apócrifo, de fato, é um livro falso, é um livro oculto, é um livro que realmente não tem nada de sagrado. E um pseudoepígrafe, epígrafe pseudo, como que nós usamos hoje um pseudônimo, né, um outro nome. Então, era como que, por exemplo, chegasse um livro de João, um evangelho, uma quarta carta de João, era alguém se fazendo passar por João, ou seja, era uma autoria falsa. E os deuterocanônicos, né, são canônicos posteriormente, ou seria aquela segunda canonização. Esse é um termo técnico usado principalmente naquilo que a Igreja Católica fez com os livros que eles colocam aonde no Antigo Testamento. E isso aconteceu quando? Lá na Contra-Reforma, no século XVI, no Concílio de Trento. Então, tecnicamente é chamado de deuterocanônicos, ou seja, eles entram para o cânon católico, não para o protestante, depois. Por isso que é deuterocanônicos, né? Eles são leis ou são reconhecidos posteriormente, mas isso acontece no âmbito da Igreja Católica. Para nós, esses livros não são canônicos. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Nem para o judeu, né? Nem para o judeu, principalmente para o judeu, né, Júnior? Sim. Né? Leia para nós, Júnior, por gentileza. Tá. Apóstolos, feitos e lenda. B. Apócrifo, pseudoepígrafe, deuterocanônico. Causa da produção. Tentativa de preencher as lacunas históricas da vida de Jesus, dos apóstolos e de outros personagens bíblicos. Justificativa para doutrinas e grupos heréticos. Gnosticismo, Evangelho de Tomé, de Maria Madalena, de Judas. Homenagem de discípulos aos personagens bíblicos. Ou seja, lembro que na última aula foi
eu fiz uma pergunta: por que, de fato, havia o interesse de criarem esses livros? Aqui já é uma provável resposta. Para justificar doutrinas heréticas, pessoas mal intencionadas querendo tomar proveito na igreja, homenagear discípulos e personagens bíblicos além da medida, e também, como disse aqui o primeiro item, né, tentar preencher aquelas lacunas. Irmãos, sejamos honestos, há muitas lacunas na Bíblia. Sim. Há muitas lacunas. Nós não podemos negar as lacunas. Vamos pegar aqui uma lacuna muito grande. Uma lacuna muito grande na vida de Jesus. Dos 12 anos, os primeiros 12 anos, a infância de Jesus, primeira lacuna, e a segunda lacuna da sua adolescência até o seu início do ministério. Ninguém tem informação sobre isso, e o próprio Deus não quis que fosse registrado nada sobre isso. Outras lacunas, né? Depois que Jesus morre e ressuscita, que a igreja começa ali a ser chamada igreja primitiva, a gente vai ter uma ideia daquilo que acontece, mas percebam, a gente não tem as datas corretas de quando foi escrito o primeiro evangelho, o segundo evangelho, o terceiro evangelho. O escritor do evangelho não foi conduzido pelo Espírito Santo a registrar a data. Quando a gente leu agora em Lucas 2, depois lemos em Lucas 1, a gente vê que nos dias de tal imperador e do rei Herodes, rei da Judéia, aí acontece tais fatos, ou seja, o evangelista Lucas está registrando alguns acontecimentos naquele dia, mas no dia em que ele escreve a obra dele, ele não registra. Eu estou escrevendo aqui, pouquíssimas são as obras no Novo Testamento que nós temos o endereço certo e o lugar certo, mas mesmo assim não temos a data. Por exemplo, nós temos essa informação nas cartas de Paulo, que são chamadas cartas da prisão. Por exemplo, Filipenses. A gente sabe que Paulo está preso ali, mas qual é a data? É uma data provável. Por que foi assim? Porque Deus quis que fosse dessa forma. Deus não quis que o escritor, ou Paulo, registrasse uma data, mas acontece num contexto histórico. E com isso prova que a Bíblia não é um tratado histórico, mas na Bíblia tem história. A Bíblia não é um compêndio de arqueologia, mas a arqueologia atesta as profecias bíblicas. Porque é como se Deus apenas mostrasse a sua vontade e não se justificasse para ninguém. A ideia que dá é essa. Deus, ele narra fatos, ele conta a sua vontade, ele revela a sua vontade e não se explica. Essa é a ideia do texto sagrado, né? Então, assim, aqui explica alguma das causas dessas produções, tá bom? Então, continuando aqui, continua para nós, Júnior, por favor. Só a parte de baixo aqui, características. Oi, característica: caráter fantasioso, erro doutrinário e históricos, influência pagã. Joia. Já eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir aqui algumas obras, que são no caso, né, os evangelhos apócrifos, os deuterocanônicos nós temos no Antigo Testamento, principalmente nas Bíblias católicas, e aqui, meus irmãos, deixa eu até fazer aqui São 7 total, né, pastor? Se não me falha a memória, sim, 7. Que estão os deuterocanônicos, né? Isso. E o que eu ia dizer para vocês agora, é importante nós termos, viu, irmãos, Bíblias católicas, tá? Porque uma hora a gente vai precisar estudar e você já tem o livro ali, tá bom? Agora, deixa eu até fazer aqui uma defesa, né? Eu, particularmente, gosto demais da Bíblia de Jerusalém. Não por causa dos deuterocanônicos, mas por causa da tradução. A tradução da Bíblia de Jerusalém, os linguistas, na minha opinião, eles conseguem realmente fazer uma obra muito boa, viu? Percebam, irmãos, são linguistas, são estudiosos do grego e são estudiosos do hebraico e do aramaico. Eles fizeram a Bíblia de Jerusalém. Então,
nenhum problema eles terem feito essa obra tão boa. É claro que o que vai ter ali que a gente precisa tomar cuidado é que tem as notas de rodapé. E como é uma Bíblia católica, é óbvio que eles vão sempre defender a fé católica. É só esse cuidado que a gente tem que tomar. Mas só para vocês terem uma ideia, os teólogos que fazem a Bíblia de Jerusalém, eles até colocam lá que Maria teve outros filhos, além de Jesus. Logo, aquele colegiado de tradutor, quando eles mostram que Maria, quando naquela passagem bíblica que fala dos irmãos de Jesus, eles colocam na nota de rodapé a possibilidade de Maria ter tido outros filhos. Logo, ela não se mantém virgem. Isso, para os próprios católicos, é um caroço de angu violento, porque eles tentam sustentar que Maria foi virgem durante toda a sua vida. Que aqueles versículos, quando se trata de irmãos de Jesus, eles traduzem, a maioria dos católicos, como irmãos de fé. E nós sabemos que não foi, né? O texto bíblico mostra isso. Então, para vocês verem como é uma Bíblia que também, até mesmo para os católicos, tem alguns calcanhares de Aquiles, tá bom? Então, aqui, essas são as características dos livros apócrifos, tá bom? E para a gente ir um pouquinho mais para frente, ó. E agora aqui, ó. Leia para nós, Júnior. Fontes: História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia, Fragmento de Pápias de Hierápolis. Dá uma pausa aqui, Júnior, por gentileza. Eu até separei aqui para vocês, irmãos, hoje, olha só. Separei aqui o material. Olha isso daqui, ó. Aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Se nós quisermos saber mais sobre esse assunto, irmãos, olha só. Basta a gente ir aqui. Onde está? Basta nós irmos aqui, ó. História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia foi um dos pais da igreja, e ele registra muitos dos acontecimentos do que a gente vai estudar agora. Ou seja, é uma fonte fidedigna. É um dos pais da igreja. E eu separei aqui, porque eu quero mostrar para vocês agora isso daqui, ó. Ó. Quem puder comprar depois, fica a indicação. Ó. História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia. Ele vai fazer uma obra de 263, é o ano que ele vive, né? 263 a 340, mas ele é um dos mais célebres historiadores do cristianismo recém-criado, ou seja, desse período tão nobre e seleto que foi o período da patrística. E eu também, ó, essa daqui é uma obra da CPAD. Então, fica aqui uma dica para quem gosta de história e que quiser conhecer mais. Eu também separei aqui, né, essa outra obra, olha só, que também é da Paulus, que é uma editora católica. Aqui são muitos volumes sobre história eclesiástica, e aqui é o volume 15, que também fala sobre Eusébio de Cesareia. Está vendo? São materiais muito, muito bons e úteis, viu, irmãos? Para que a gente possa estar aprendendo mais sobre esse assunto, tá bom? Eu tenho o PDF dele, pastor. Ah, tá bom. Mas assim, né, a gente recomenda sempre a compra do material original, né, Tomé, para abençoar as editoras e os autores, né? Mas assim, percebam, irmãos, são obras muito boas, são obras que a gente vai aprender. Todos esses grandes historiadores comem nessa cozinha. Ou seja, eles leem essas obras. E Eusébio de Cesareia foi uma pessoa muito importante. Tá bom? Tá joia? Flávio Joséfo também, não traz? Flávio Joséfo. É que Flávio Joséfo, Júnior, a história dele é a história dos hebreus, né? É a história dos hebreus. E ele pega só um pouquinho da história do cristianismo. Eu tenho ele aqui, mas não analisei ainda essa... Então, é outro material muito bom. Aí, nesse caso, é como história não eclesiástica, propriamente dito, mas história hebraica, né? Exato. E tem um pouco.
E outro também que trata muito da história hebraica é Filo. Filo. A gente vai ver já também. Então, olha só que interessante agora sobre os apóstolos. Vamos gastar uns minutos aqui falando um pouco sobre os apóstolos. Irmãos, a gente não vai gastar muito tempo sobre isso, mas isso é história, tá? Parte do que a Bíblia conta e parte do que a história da igreja registra, tá bom? Então, leia para nós, Júnior, por favor, sobre os apóstolos agora. Os apóstolos. Judas Iscariotes, enforcado, Mateus 27, 3-10, precipitado, Atos 1:16. Tiago, irmão de João, decapitado, Atos 11. Pedro, crucificado em Roma, sob Nero, 68 depois de Cristo, João 21, 18-19. Paulo, decapitado, cidadão romano. João Átimos, Apocalipse, exilado sob Domiciano, 80 depois de Cristo, morte natural. Tomé, escravo na Índia, serviu a Condofares. Base apócrifo. Possíveis evidências. Igreja cristã antiga, São Tomé, patrono católico na Índia. Então, irmãos, por que geralmente, assim, me entendo, aqui a gente vai para a Bíblia e vai para a história. Muitas dessas informações a gente não tem aquela veracidade, mas nós conservamos pela tradição da história, a tradição da igreja, tá? Que um pai passou para o outro, que um discípulo passou para o outro, e, por exemplo, Eusébio de Cesareia registra, ou que o outro pai da igreja registra. Então, é onde nós temos as fontes fidedignas desses fatos, tá bom? A gente vai até aqui, a bibliografia, ó, que o nosso querido Tiago Perim usou, é a História Eclesiástica, Era dos Mártires, Livro dos Mártires, a Bíblia dos Apócrifos, 12 Homens e uma Missão, anotações de aula do pastor Maurício Abreu, e eram 12 do Guilherme Kerr Neto, tá bom? Então, agora, deixa eu aproveitar, esse mesmo slide que eu acabo de mostrar para vocês, o professor Maurício também, ele também trabalha nesse mesmo material, nesse slide aqui, que depois vocês podem estar lendo com mais cautela. Aqui, ó, vou abrir para vocês agora, só para vocês terem uma ideia. Não vamos gastar muito tempo agora, irmãos, que eu quero tentar entrar um pouco mais na história propriamente dita, tá? Deixa eu pegar aqui. Ó, deixa eu compartilhar para vocês. O slide número 4, que eu peguei com o professor Maurício, ele vai tratar mais desse assunto, tá bom? Deixa eu só... Onde está? Cancela. Aqui. Deixa eu só... Aqui. Esse material. Eu só vou dar uma pincelada agora com vocês. Apóstolos, Feitos e Lendas, né, do pastor Maurício Abreu de Carvalho. Olha só, vou passar bem rapidinho com vocês, porque isso daqui são assuntos históricos também. A lista dos apóstolos, né, como a gente já viu, Mateus 10, Marcos 13, Lucas 6, Atos 1. Definição de apócrifo, né, a gente já acabamos de ver, né? Pseudoepígrafes, acabamos de ver. Livros deuterocanônicos eu acabei de explicar para vocês, e aqui, inclusive, esse material do professor Maurício, ele é muito bom, porque ele traz assuntos mais detalhados. Por exemplo, ó, o termo deuterocanônico foi primeiramente usado por Sisto de Siena, em 1566, para descrever textos do Antigo Testamento, antes considerados apócrifos, mas que a Igreja Católica Romana havia canonizado durante o Concílio de Trento, que ocorreu entre 13 de dezembro de 1545 e 4 de dezembro de 1563. Ou seja, irmãos, nós vemos que foram quase 20 anos de uma reunião onde eles se prepararam para fazer a Contra-Reforma. E aí, aqui, por isso, quando você me perguntou, né, de os livros, está aqui, ó, todos eles, né? Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus e outras partes de Daniel e de Esther. Então, esse material do professor Maurício, ele está mais detalhado, tá bom? Então, segue aqui essas dicas. Agora, vamos lá, rapidinho, não vai dar para a gente pegar todos,
Mas antes de irmos para esse slide, Júnior, eu até tinha compartilhado, viu, Júnior? Obrigado pelo seu compartilhamento. Eu quero até também passar agora aqui. Você tinha passado para nós esse material, né? Ó, achei muito legal. Vou compartilhar aqui com vocês. Olha que interessante, irmãos. É um retrato bem objetivo da morte dos apóstolos, né? Vocês conseguem ver? Um pouquinho cortado. Filipe foi crucificado. Simão Zelote também foi crucificado. Pedro foi crucificado de cabeça, de ponta cabeça, né? Vocês já ouviram falar sobre a história do porquê Pedro foi crucificado de ponta cabeça? Já ouviram alguma história sobre esse assunto? Sim. Ele disse que não era merecedor de morrer igual o mestre. Pode falar, Samuel. O que o irmão falou aí, Pedro, ele não queria ser crucificado na mesma posição que Jesus Cristo, porque ele disse que não era merecedor de morrer da mesma forma que o Pai. Exatamente. Jesus, né, no caso. E, segundo a tradição, foi por isso. E ele foi crucificado de ponta cabeça, né? André foi crucificado em X, né? Bartolomeu também foi crucificado. Marcos foi queimado. Paulo foi decapitado por espada. Tiago, menor, foi também, aqui no caso é o crânio. Deixa eu abrir aqui a foto, está bem pequenininha. Crânio arrebentado, né? Tomé, morto por flecha. Judas, ou como é conhecido São Judas, morto por machado. Matias, decapitado. Mateus, morto por uma lança. E Tiago, maior, que é aquele que Atos registra, que Herodes manda matá-lo, foi decapitado por espada, né? Algumas versões falam transpassado ao fio da espada, né? Então, essas foram as mortes dos apóstolos e de Marcos, no caso aqui, né? Então, querem fazer algum comentário? Podem ver que aqui tem 13, né, irmãos? Porque aqui mostra Marcos, colocam Marcos também, e João Marcos não era apóstolo, né? Tá bom? Mas tá faltando um apóstolo aqui, tem 13, e tá faltando um apóstolo aqui. E João? E aí, ficou na ilha de Patmos. Aí, agora eu vou mostrar esse outro material aqui para vocês. Olha só. João, ele é o único dos apóstolos que possivelmente teve morte natural. Olha aqui. Esse material aqui, percebam que esse primeiro slide, que inclusive que o Júnior compartilhou conosco, esse primeiro slide, ele é um slide, vamos dizer assim, de um senso comum cristão, mas voltado a uma mensagem mais, eu diria, cristã. Agora, esse segundo desenho aqui, ele também segue a mesma ordem, só que ele tem características católicas, e vocês entenderão por quê. Olha só. Tiago, olha só. São Tiago de Zebedeu. Percebam que o catolicismo ele sempre vai colocar o São, dando essa ideia de São Paulo, São Tiago, né, São Pedro. Olha, aí ele mostra o que acontece com cada um deles, né? Ó, decapitado por espada. Aqui, o que eu gostei desse desenho, ele trata algumas datas no ano 44 depois de Cristo. Ou seja, nosso irmão Tiago possivelmente teve essa experiência de ainda pregar o evangelho aos judeus e gentios de Jerusalém, principalmente aos judeus, durante mais 14 anos, né? Ou melhor, durante mais 11 anos, porque Jesus morre por volta do ano 33, então ele morre no ano 44, ou seja, 11 anos ele ainda esteve ali fazendo a obra junto com os apóstolos. E aí, o que eu quero dizer aqui? Que entra um viés católico. Porque aí criou-se a igreja de São Tiago de Compostela. Então, por causa de Tiago de Zebedeu, criam a igreja de São Tiago de Compostela.
Tiago de Alfeu, que é o outro apóstolo, né? Lembra que nós tínhamos Tiago de Zebedeu, que é irmão de João, e temos o Tiago Alfeu, primeiro a ser bispo de Jerusalém, 55 depois de Cristo. Apedrejado, aí cria-se a Basílica dos Santos Apóstolos em Roma. Então, aqui eles vão tentar mostrar um pouco da onde surgem essas igrejas. Cada uma dessas aqui, últimos, são obras que o catolicismo criou para, vamos dizer assim, validar aqueles apóstolos, né? Por exemplo, São Judas Tadeu, morto com machado, Basílica em São Pedro, em Roma. São Filipe, crucificado por soldados, Basílica dos Santos Apóstolos, em Roma. São Tomé, morto com uma lança, Catedral de São Tomé. São Paulo, decapitado, Igreja de São Paulo, em Roma. São Pedro, crucificado de cabeça para baixo, Basílica de São Pedro. São João, morte natural, ano 100 depois de Cristo, Basílica de São João, da Turquia. E São Mateus, decapitado por uma espada, Catedral de São Mateus, em Salermo. Judas, o traidor, suicidou-se no ano 30, né? Depois vem São Simão, crucificado, altar da crucificação, Vaticano. São Bartolomeu, esfolou e decapitado, Igreja de São Bartolomeu, em Roma. Santo André, crucificado numa cruz em forma de X, Catedral de Amalfi, em Salermo. E São Matias, crucificado na Judéia, Abadia de São Matias, na Alemanha. Por que eu fiz questão de pôr esse gráfico aqui? Qual que foi o meu propósito de ter colocado essas duas figuras? E por que eu quis mostrar esse paralelo aqui para vocês? Percebam, irmãos, que nesse desenho aqui, nós temos só o significado da morte de cada um deles, ou pelo menos da maioria. Já nesse outro desenho, nós temos o quê? A tradição também que acaba atuando aonde? Na história. Na história do quê? Na história do cristianismo. Percebam a força do catolicismo. Eles pegam uma história, que é a história dos apóstolos, a morte deles, e criam um ícone e marcam um lugar, uma região com aquele ícone. Por que eu estou falando isso, irmãos? Olha, quando a gente olha nessa questão de se posicionar na história, os nossos... percebam que os católicos, eles sabem fazer muito bem isso. Concorda? Porque as igrejas geralmente estão no centro da cidade, na praça central, ali começa com uma igreja católica, e a partir dali vai se desenvolvendo, depois da igreja, vai se desenvolvendo toda uma cidade. É a maneira de se perpetuar o que é a fé. Percebam que são coisas que a gente não nota tanto, mas isso é importante. Eles fizeram isso muito bem no sentido de conservar a tradição deles. Nós, como protestantes, precisamos resgatar isso. É claro que também a gente precisa tomar cuidado para a gente não cair nos mesmos erros, de ter uma religião oca, institucionalizada. Porque o cristianismo bíblico não tem nada a ver com isso. No entanto, eu estou olhando aqui pelo prisma da história, de como eles ocupam um espaço na história e como eles deixam memorial na história. A gente tem que lembrar que o Velho Testamento, Deus usou uma nação, um povo e objetos sagrados para perpetuar a sua história e a história da revelação. Então, é bem interessante essa ideia, né, irmãos? Tá bom? E para a gente voltar lá para alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, agora, só para eu voltar aqui para o material do professor Maurício, vamos só ler aqui, por exemplo, irmãos, André. Olha só. Ou escolha um apóstolo aí, que vocês queiram, que não vai dar para a gente estudar um a um, né? Mas escolham um apóstolo que vocês queiram que a gente fale agora. Tomé, boa. Vamos lá, vamos para o Tomé. Tem um Tomé na classe, né, Tomé? Vamos pegar aqui. Bartolomeu, Tiago, João, Judas Iscariotes, Mateus, Filipe, Simão Pedro, Simão Zelote, Tomé. Joia. Então, leia, faça as honras, Tomé. Faça as honras, Tomé.
Pode ler esse slide para nós. O Evangelho de João dá-nos um quadro mais completo do discípulo chamado Tomé, do que o que recebemos dos sinóticos ou do livro de Atos. João diz-nos que ele também era chamado Dídimo, João 20, 24. A palavra grega para gêmeos, assim como a palavra hebraica terron, significa gêmeo. A Vulgata Latina empregava Dídimo como nome próprio. Não sabemos quem pode ter sido Tomé, nem sabemos coisa alguma a respeito do passado de sua família ou de como ele foi convidado para unir-se ao Senhor. Sabemos, contudo, que ele juntou-se a 6 outros discípulos que voltaram aos barcos de pesca depois que Jesus foi crucificado. João 21, 2 e 3. Isso sugere que ele pode ter aprendido a profissão de pescador quando jovem. Diz a tradição que Tomé finalmente tornou-se missionário na Índia. Afirma-se que ele foi martirizado ali e sepultado em Milapore, hoje subúrbio de Madrasta. Seu nome é lembrado pelo próprio título da igreja, Martoma, ou Mestre Tomé. Ou seja, meus irmãos, então, perceba, a gente tem muito pouco informação sobre o nosso irmão Tomé. Não temos quase, né? A não ser que ele realmente, como diz a tradição, né? Que ele torna-se missionário na Índia. Aqui nesse material vão ter as informações mais básicas sobre tudo isso, sobre a história dos apóstolos e o final de vida deles e os lugares em que eles foram fazer as obras. Tá bom, meus irmãos? Como eu disse, se a gente ficar aqui sobre esse tema, a gente vai acabar não progredindo no material do livro. Então, eu fiz questão só de trazer aqui para vocês, porque já em outros slides a gente também vai trazer algumas informações. Então, caso os irmãos queiram saber mais informações, leiam depois com bastante cautela, tá bom? Vale a pena, tá bom, meus irmãos? E aí, conclui-se com Paulo, né? O grande apóstolo Paulo, e vale a pena a gente concluir com essa leitura aqui. Leia para nós, Tomé, por gentileza, só sobre Paulo. Paulo, Festo entregou Paulo aos cuidados de um centurião chamado Júlio, que estava levando um navio carregado de prisioneiros para a cidade imperial. Após uma viagem acidentada... Só um minuto, pastor, deixa eu fechar a porta. Tem uma fera aí querendo te morder, né, Tomé? Uma fera aqui, de 20 centímetros. Vou começar de novo, tá? Festo entregou Paulo aos cuidados de um centurião chamado Júlio, que estava levando um navio carregado de prisioneiros para a cidade imperial. Após uma viagem acidentada, o navio naufragou na ilha de Malta. 3 meses depois, Paulo e os demais prisioneiros tomaram outro navio para Roma. Os cristãos de Roma viajaram quase 50 quilômetros para dar as boas-vindas a Paulo. Atos 28, 15. Em Roma, Paulo foi posto sob prisão domiciliar e em Atos 28, 30, lemos que ele alugou uma casa por 2 anos enquanto aguardava que César ouvisse o seu caso. O Novo Testamento não nos fala da morte de Paulo. Muitos estudiosos modernos creem que César libertou o apóstolo e que ele empenhou-se em mais trabalho missionário antes de ser preso pela segunda vez e executado. 2 livros escritos antes do ano 2000 depois de Cristo. 200, ano 200. 200, perdão. A primeira epístola de Clemente e os Atos de Paulo asseveram que isso aconteceu. Indicam que Paulo foi decapitado em Roma, perto do fim do reinado do imperador Nero.
No ano 67. 67. Joia. E assim, meus irmãos, então esse material eu deixei aqui para vocês também como um material auxiliar para mostrar um pouco o que aconteceu de fato com os apóstolos, com a história, o que temos como tradição, o que aconteceu com eles, para que a gente fique blindado de todo o conteúdo, eu diria, apócrifo, para que a gente não se envereda por esses caminhos tão duvidosos, tá bom? E agora, para a gente encerrar aqui o nosso bloco de hoje, irmãos, voltando aqui, ó, a gente vai agora dar uma mergulhada no outro material, que é o material do professor Maurício. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês, olha só. Aqui. Esse é o índice do livro do volume 1, do A Era dos Mártires, do Justo Gonzalez. Então, percebam, a gente está nesse ponto, né, propriamente dito, cristianismo e a história, mostrando um pouco o que aconteceu, né, claro. Agora nós vamos entrar um pouco sobre a plenitude dos tempos, já trabalhamos sobre a Igreja de Jerusalém, vamos falar um pouco sobre esses outros pontos já, quando a gente retornar a próxima, reabrir uma nova aula. Podem ver, irmãos, que esses acontecimentos na vida dos apóstolos, cada um tem a sua data, tem o seu lugar, tem a sua morte, ou seja, percebam que a gente está trabalhando nesses primeiros 100 anos, nessas aulas iniciais. Então, parece algo simples, mas 100 anos de história, tem muita história a ser contada e ser registrada, né? Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum comentário? Então, logo depois do nosso intervalo, nós estaremos indo trabalhar aqui nesse material aqui, que eu vou abrir para vocês já, tá bom? O material do professor Maurício e também o material do professor André, que também foi professor no STBnet. Professor André, como professor Maurício, são professores de história extraordinários. E eu tive o prazer de ter tido aula com o Maurício, e alguns anos atrás, enquanto eu fazia o mestrado lá no STBnet, o professor André deu-nos um módulo e eu fiquei encantado e maravilhado com as aulas dele, o conhecimento dele, e nós estaremos aqui também compartilhando já alguns materiais do professor André. Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos para o nosso intervalo? Então, vou dar uma parada aqui na nossa gravação, tá bom? Ok.